convite da irmã Joana, junto com o irmão Dilene. É sempre uma bênção, né, poder fazer parte desse grupo de oração da Madrugada com Deus. Queria aqui parabenizar também cada irmão que todos os dias estão aqui, né, buscando o Senhor em espírito e em verdade. Tem irmãos aqui que eu vejo há mais de ano aqui na sala da Madrugada com Deus, né, na oração, e Deus seja louvado pela vida de vocês. Né, e eu fico muito feliz. São pessoas inspiradoras, me inspiram também, né? Então eu fico muito feliz em ver cada uma dessas pessoas aqui, tá certo? Hoje nós vamos estudar um tema muito especial. E eu queria aqui também já fazer uma perguntinha para você colocar no chat. Hoje nós vamos estudar um livro da Palavra de Deus. Só tem 2 livros da Bíblia onde não aparece a presença do pecado neste mundo, né? Primeiro, está lá, vou dar uma dica aqui, está lá em Gênesis. E o segundo livro é o que nós vamos estudar hoje. Coloca aí no chat se você já souber qual é esse livro, né, que não tem a presença do pecado. O primeiro é Gênesis, quando mostra Adão e Eva, antes do pecado entrar no mundo. E tem um livro também que a gente vai estudar, que também não aparece uma parte dele sem a presença do pecado, né? Vê aqui no chat se alguém colocou, né? Que livro é esse? Olha aí, já colocaram aí, hein? Nós vamos estudar o livro de Apocalipse, né? Dar uma olhadinha aqui, estudar um pouquinho mais esse livro que é muito interessante, esse livro que chama muita atenção, esse livro que para alguns traz medo. Quem aqui, levanta só a mão para me ver aqui, quem aqui, alguma vez na vida, já teve medo do livro do Apocalipse? Pelo menos alguma vez na vida, assim, né, antes de você estudar mais profundo ou algo desse tipo. Eu, por exemplo, eu tinha um receio e tinha grandes dúvidas. Eu me lembro quando eu era do Espiritismo, né, antes de ser da Igreja Adventista, e eu me lembro que já no Espiritismo eu comecei a estudar a Palavra de Deus em casa, sozinho, não tinha nenhum instrutor, não conhecia ninguém da igreja, e eu peguei minha Bíblia, abri a Palavra de Deus e fui ler, né? Deus colocou ali aquele desejo no meu coração. E aí eu tomei a decisão de sair do Espiritismo, sem ter nenhuma igreja em mente, sem ter nenhum local aí ainda, só pedindo a orientação de Deus que ele me levasse para o canto certo. E para isso eu passei em algumas igrejas, né? E eu me lembro que eu fui em uma igreja bem grande, né? Uma igreja, uma assembleia grande aqui na cidade, com uns 200 membros, e eu estava junto com o nosso irmão João Paulo, que também estava visitando o Espiritismo na época, né? Eu já era de lá e ele estava visitando. E aí, quando a gente foi lá, nós criamos uma dúvida a respeito do livro de Apocalipse. Era uma dúvida simples para a época, mas para a gente era muito complicado. Quem era o dragão de Apocalipse? Essa era a nossa dúvida. E eu me lembro que a gente foi perguntar a um pastor, né, de uma outra denominação, e o pastor olhou para a gente e disse assim, ó, irmão, isso aí é mistério. Não estude o livro de Apocalipse não, que é mistério. Eu disse, rapaz, Deus deixou para a gente e é mistério, então não vou estudar não, né? Mas tá bom. Aí passou, aí a gente foi numa borracharia, e lá na borracharia tinha um rapaz chamado Paulo. Esse Paulo era trocando pneu e com a Bíblia ali pertinho, sabe? E aí eu perguntei, a gente aproveitou que estava ali, Paulo, tu que estuda a Bíblia, lê a Bíblia, tu sabe o que é o dragão no livro de Apocalipse? Ele sente aqui. Aí eu e João Paulo, e ele abriu a Bíblia e mostrou bem rapidinho. Eu disse, rapaz, o Paulo aqui, Paulo, tu é de que igreja? Ele disse, não sou de igreja nenhuma, não. Eu disse, não, mas você já foi de alguma igreja. Qual é a igreja? Aí ele, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí eu, ô, benção. E lá tu aprendeu a estudar a Bíblia? Foi, aprendi a estudar a Bíblia, fui no clube dos gravadores, isso e aquilo, e passou, né? Até que chegou um dia do evangelismo e a gente foi aqui, e o Paulo era alguém que estava afastado da igreja naquele momento, né? E mesmo assim Deus usou ele para que pudesse nos levar à verdade ali, dentro da borracharia. A gente ia muitas vezes na borracharia, né, para poder escutar a palavra de Deus lá enquanto nos intervalos do trabalho dele. E ele nos ensinou muitas coisas. Hoje a gente continua orando por ele. É um irmão nosso que passa por muitas dificuldades, né? E hoje ele ainda se encontra afastado da igreja, já se mudou, hoje mora em outra cidade, mas nós estamos aqui em oração por ele. Eu acredito muito em Deus que vai alcançar o coração daquele homem. Foi usado por Deus. E aí a gente chegou na igreja adventista, eu me lembro, tinha um jovem na escola sabatina, a gente foi primeiro no pequeno grupo. Quando eu fui no pequeno grupo, a primeira mensagem que eu escutei no primeiro pequeno grupo que eu fui na minha vida era Apocalipse 18. Quando a irmã estava passando a mensagem, ela leu lá, sai dela, povo meu. Aí eu, rapaz, é o chamado de Deus mesmo, né? Então eu vou estudar a palavra de Deus com esse povo aqui. Nunca tinha ouvido falar, né? Não tinha nenhum amigo na igreja, mas Deus direcionou eu e meus amigos ali na época, saíram do espiritismo, eu e mais umas 7 pessoas, né? E a gente passou a estudar a palavra de Deus e ali tomamos a decisão pelo batismo na igreja adventista, né? E eu me surpreendi porque teve um sábado seguinte que eu fui para a igreja e eu cheguei lá na escola sabatina e tinha um jovem. Esse jovem, ele tinha 13 anos na época.
E eu cheguei para ele e perguntei assim, o nome dele é Alan, né? Um rapaz muito estudioso da Bíblia, hoje faz medicina em outro estado. E tanta sabedoria que Deus tem dado a ele. E eu cheguei para ele e perguntei, Alan, tu sabe o que significa o dragão em Apocalipse? Ele abriu a Bíblia, assim como o irmão Paulo, e aí mostrou a palavra de Deus, né? Então, e ele mostrou tão facilmente que eu me surpreendi. Eu disse assim, rapaz, eu fui num local onde o pastor me disse que era mistério, que eu não deveria estudar. Hoje eu estou aqui, um jovem de 13 anos com a Bíblia na mão, ele me ensinou o que era, que significava a palavra dragão. Isso me surpreendeu, né? E me levou a ter uma admiração ainda mais pelo povo de Deus ali estudando a sua palavra, né? Então, hoje nós vamos nos refletir um pouco mais a respeito desse livro, o livro de Apocalipse, que é uma bênção para a nossa vida. Eu vou pedir para os irmãos que têm a Bíblia em mãos abrirem Apocalipse capítulo 1 aí, para nós vermos juntos a importância desse livro que Deus deixou para a gente, certo? Nós vamos entender Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 1, a quem é direcionado esse livro, qual o assunto, como é que chegou até as nossas mãos hoje, tá certo? É um livro que nós devemos dedicar bastante tempo, estudo, oração, Apocalipse e Daniel. Deus chamou o povo dos últimos dias para estudar esse livro, esses dois, porque são os livros direcionados aos últimos dias. É importante que você estude toda a Bíblia, mas dedique tempo ao livro do Apocalipse e ao livro de Daniel. Vai ser uma bênção para a sua vida e para todos que estão ao seu redor, certo? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante vai dizer assim, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Pronto, pode olhar aqui. A gente vê aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Como é que o livro de Apocalipse, que significa revelação de Jesus, né, não tem nada a ver com medo, com terror, como muitas pessoas. Filmes são lançados na indústria do cinema aí, filmes são lançados, Apocalipse, o fim do mundo, e aí por diante. E quando a gente vai na palavra de Deus, nós vemos muita diferença daquilo que os filmes e a televisão nos mostram. Por isso que é importante que nós estudemos a palavra de Deus. Apocalipse 1 vai nos mostrar que Deus, ele deu a Jesus essa mensagem, Jesus revela a mensagem ao anjo, e o anjo vai lá e mostra para João. E João fica ali responsável por notificar, anotar isso tudo e passar para os servos de Deus. É assim que Apocalipse chegou até nossas mãos. Deus, ele mostra para Jesus, Jesus revela para o anjo revela para João e o João escreve. Quem era João? O João, que já preso na ilha de Patmos, ele já tinha uma idade avançada, daqueles 12 discípulos iniciais, ele era o último que estava vivo, inclusive foi condenado à morte num caldeirão fervente, e ali Deus, de maneira sobrenatural, salvou a vida deste homem, e ele foi condenado a ficar numa prisão em uma ilha, que era a ilha de Patmos. Ali, por volta do ano 96 depois de Cristo, ele teve as visões e escreveu o livro do Apocalipse, certo? Então, João, já na idade mais avançada, ele ficou com essa responsabilidade. E olha o que foi que aconteceu aqui em Apocalipse capítulo 1, vai nos mostrar algo muito interessante. Lá no versículo 10, olha o versículo 10 e o versículo 11, diz assim, ó, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, as visões que João teve referente a Apocalipse, né, aqui que ele escreveu esse livro, o anjo disse para ele aqui, na verdade Jesus, né, nesse momento inicial ele teve a presença de Jesus, né, ele viu Jesus glorificado e depois ele teve o acompanhamento do anjo. E aqui vai dizer, escreve essa carta e manda às 7 igrejas. Igrejas essas têm uma dupla aplicação profética. Igrejas essas que existiam ali na Ásia na época de João, e igrejas que representam o tempo do povo de Deus, desde a época de Jesus, ali a igreja fundada pelos discípulos de Jesus, até a volta de Jesus. Então, essas 7 igrejas eram igrejas literais que existiam na época de João e também simboliza o povo de Deus, a trajetória do povo de Deus, da igreja de Deus, durante esses 7 períodos até a volta de Jesus. Esse é o livro de Apocalipse, é uma bênção para a nossa vida.
quando nós dedicamos tempo a estudar. Então, ali, por exemplo, tem um arqueólogo que fala que essas 7 igrejas, desde Éfeso até Laodiceia, na época de João, era como se fossem cidades postais. Então, as cartas normalmente eram enviadas dali para as demais localidades do mundo. E olha como Deus, de maneira muito sábia, direcionou João para que ele mandasse essa carta para essas 7 igrejas, para que de lá chegasse até as nossas mãos hoje. Isso aí há 2.000 anos atrás. Então, olha como Deus, de maneira muito sábia, alcançou naquela época com mensagem e nos alcança hoje, porque tem dupla aplicação profética. Vamos dar uma olhadinha nessas 7 igrejas. Inclusive, a palavra de Deus, ela aparece muito a palavra 7, e em Apocalipse, de maneira muito especial, aparece, olha, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças, 7 coroas, 7 diademas, 7 pragas, 7 montes e 7 reis. Então, a palavra 7 aqui no livro de Apocalipse, né, que vai simbolizar a plenitude, vai aparecer por diversas vezes. E aí a gente pode falar também do 7º dia, que João teve a visão aqui também, né? Então, a palavra 7 aparece por diversas vezes aqui na palavra de Deus, ao longo de toda a Bíblia, mas em especial em Apocalipse, em muitas profecias vai aparecer também. E as 7 igrejas é algo que nós devemos dedicar tempo e estudá-las para nós compreendermos. Aqui eu vou, até por conta do tempo, só passar rapidinho pelas 7 igrejas para nós entendermos, mas leia e aproveite, quando terminar aqui essa programação da Madrugada com Deus, capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse. Vai nos apresentar a respeito das 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, vai do ano 31 depois de Cristo até o ano 100. Esse é um primeiro período, né, da igreja cristã, a igreja fundada aí pelos discípulos. Então, essa igreja, a igreja de Éfeso, olha algo interessante, Apocalipse capítulo 2, para a gente ver, né, aí a igreja de Éfeso, diz assim, ó, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 igrejas, elas vão passar por alguns detalhes. Todas elas vão ter como se fosse uma mesma característica assim nesse sentido. Vai ter uma apresentação de Jesus para essa igreja, vai ter também um elogio, vai ter uma reprovação, um conselho e uma promessa. Essas 5 coisinhas. Nas 7 igrejas é possível ver. Algumas não vai ter uma reprovação e a última não vai ter nenhum elogio. Né? Então, assim, mas o comum é que aconteçam essas 5 coisas. E aqui, na igreja de Éfeso, Jesus já se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas. Se a gente voltasse para o capítulo 1, versículo 20, vai mostrar que essas 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, certo? Mas aqui também vai dizer que, além disso, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E esses candeeiros as igrejas de Deus. Então, Jesus está se apresentando aqui para a igreja de Éfeso como aquele que está no meio da sua igreja, está presente na sua igreja, amém? Então, é isso que ele se apresenta aqui já para a igreja de Éfeso. Olha algo interessante que ele vai dizer aqui no versículo 2, ó. Capítulo 2, verso 2. Conheça as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportar provas por causa do meu nome, e não te deixaste temorecer. Então, um elogio que é feito a essa igreja aqui é que as boas obras, a perseverança, né? E eles eram sábios de Bíblia. Imagina, essa igreja aqui de Éfeso era o apóstolo Paulo, era Pedro, era João, era Lucas. Então, era uma igreja muito purificada, era uma igreja muito santificada, até pelo contato íntimo que eles tiveram com Jesus. Então, era a igreja que trazia a pureza. Se nós pudéssemos aplicar isso aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, nós deveríamos trazer a mesma pureza, a mesma santificação que esse povo tinha. Aqui vai dizer que aqueles que se diziam ser apóstolos eram provados e achados como mentirosos, porque essa igreja aqui era a igreja que conhecia de Bíblia e era uma igreja purificada, né? Aqui vai dizer o versículo 4, um detalhe aqui que vai nos chamar a atenção, que já é a parte da reprovação dessa igreja de Éfeso. Vai dizer assim, ó, versículo 4.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, essa igreja, né, quando chega ali já no final desse período profético para essa igreja, quando os discípulos já haviam sido assassinados, martirizados, alguns começaram a esquecer-se do seu primeiro amor. E aí, Deus, aqui através de Jesus, que mostrou para o anjo, e o anjo revelou a João, deu um recadinho especial para essa igreja. Olha, vocês abandonaram o primeiro amor. E aí, o que tem que ser feito? Versículo 5 ele vai mostrar. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, ou se não venho a ti, e moverei do lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a favor que odeias as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. E aí vem uma promessa final aqui que fala assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, quando nós estudamos aqui a estrutura da carta às 7 igrejas, vão ter essas características. Vai ter uma apresentação de Jesus, vai ter também um elogio à igreja. Além disso, vai ter uma reprovação, um conselho e uma promessa. Então, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, que vai do ano 31 ao ano 100. A segunda igreja, o segundo período profético para a igreja, que é Esmirna, ele vai iniciar justamente ali no ano 100, ali em torno da morte de João, e aí vai começar esse segundo período profético. Esse segundo período profético é a igreja de Esmirna. Essa igreja vai do ano 100 até o ano 313. É interessante também que essa igreja, Deus vai dizer aqui para eles que muitos seriam martirizados e mortos. E aí vai dizer que haveria uma grande tribulação de 10 dias. Esses 10 dias, quando a gente aplica dia, ano, né, em profecia, vai ser do ano 303, né, quando ali o imperador de Roma, o atual, ele começou uma grande caçada, tá? Que o nome dele é o Diocleciano, pronto, o Diocleciano, ele começou uma grande caçada aos cristãos, então ele matava bastante. Imagina aí o período do Coliseu Romano. Quando foi inaugurado o Coliseu, foram ali assassinados cerca de 5.000 cristãos, além de muitos animais. Então, eram os mesmos que construíram, foram usados para construir o Coliseu, foram assassinados ali dentro para o povo assistir. Então, era uma igreja que foi muito perseguida. E aí, essa igreja ela passou por esses 10 anos mais afunilados de perseguição, porque imagina aí, ó, o primeiro período profético de Éfeso faz com que a igreja seja a igreja purificada. E quando a igreja é uma igreja que busca a Deus, ela passa por grande perseguição. Então, o segundo período profético é um período de perseguição. Primeiro, purificação. Segundo, de perseguição. E aí, algo muito interessante que também vai dizer é que eles conservavam o nome de Deus. Esse é o segundo período profético de Esmirna. Vem também o terceiro período profético aí, que vai do ano 313, que é a igreja de Pérgamo, até o ano 538. Já nessa igreja, eu queria só ler um versículo com vocês a respeito dela. Olha aí no capítulo 2, versículo, vamos ler aqui. Olha como é que Jesus se apresenta para essa igreja. Versículo 12, vai dizer aí, ó. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, aqui vai mostrar como Jesus se apresentando como tendo a espada afiada de 2 gumes. E que espada é essa? A palavra de Deus. Essa é a espada afiada de 2 gumes. E aí vai dizer que ali, nesse período profético da igreja, eles estavam em grande perigo, porque tinha o trono de Satanás em meados ali. Mas algo muito interessante que a palavra de Deus vai mostrar é que eles não negaram a fé e não negaram o nome. Então, esse período da igreja aqui, Jesus até vai fazer uma promessa para eles, porque muitos ali foram mortos também. Aí no versículo 17, olha o capítulo 2, verso 17. O que diz aí? Ó? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei de maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então a gente vê aqui mais uma promessa da palavra de Deus
a respeito da igreja, né? Desse tempo profético da igreja, que foi do ano 538 até do ano 313, na verdade, até 538. Passou o terceiro período profético da igreja e nós vamos entrar agora no período profético de Tiatira, que é a quarta igreja. Esse período da quarta igreja é o período mais longo que aparece no livro de Apocalipse. Aqui é quando o imperador toma a decisão de fazer parte dos cristãos. Então, quando o imperador Constantino ele tem uma visão, e dessa visão ele vê um símbolo de uma cruz, ele coloca no escudo, como no sonho ele teve lá junto com sua visão misturado com o sonho, ele vai para a guerra, ele ganha a guerra, ele volta, e ele faz ali um batismo, e ele é aquele meio cristão, né? Ele é um pé no mundo e um pé na igreja. E nesse estilo ele começa a introduzir agora as coisas do mundo, literalmente dentro da igreja. Aí passa a se tornar uma igreja misturada com o Estado, né? E isso vai desde o ano 538 até o ano de 1517. Esse é o maior período profético aí, né, de passagem por uma igreja, quando o pontífice romano, o imperador romano, passa a se tornar o que a gente conhece hoje como Papa, né? Então ele passa a ser o líder de Roma e o líder da igreja, tá certo? E olha o que acontece aí nessa igreja, que é a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo... Vamos ler aqui o versículo... Pronto, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20 vai dizer assim, ó: Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, aqui, essa igreja vai começar agora a se prostituir. E essa palavra se prostituir no livro de Apocalipse é as falsas doutrinas entrando dentro da igreja. Então, aqui vai entrar a questão dos mortos, aqui vai entrar a questão da missa, aqui vai entrar muitas outras coisas nesse período profético da igreja aqui de Tiatira, onde muitas coisas vão ser misturadas. A verdade vai ser misturada com mentira. Tanto que, olha o que vai dizer no versículo 26, ó. Versículo 25 e 26, vai dizer aí, ó. Capítulo 2, versículo 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então aqui, Deus vai dar uma promessa e ao mesmo tempo um conselho dizendo, olha, conservai o que tendes. Lembrem-se dos discípulos, lembrem-se dos apóstolos. Esse foi um período de muita escuridão, né? Tanto para o mundo como para o povo de Deus. E aí, avançando, vem a quinta igreja, que é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja onde vai começar o movimento protestante, onde ali vem Martinho Lutero, John Cliff, John Knox, Zwingli, tantos outros reformadores, né, que aparecem ao longo da história. Então, aqui nesse ano, a igreja de Sardes vai de 1517 a 1798. É um período menor, mas é um período de muitas reformas. É um período onde o povo de Deus aqui começa a ser reavivado. E olha o que é interessante. Mateus, quando Jesus fala que se o tempo não fosse abreviado, talvez ninguém se salvaria, também pode ser aplicado à igreja de Tiatira, porque a igreja católica apostólica romana, ela matava tantos cristãos que se a gente for pegar só um povo, que era um povo que estudava muito a Bíblia, que eram os valdenses, na história relata que só um papa lá, misturado com o imperador, ele matou cerca de 30 mil valdenses. 30 mil valdenses do povo de Deus. E a história relata que alguns valdenses, ainda na juventude, eles sabiam todo o Novo Testamento de cabeça. Antes de Martinho Lutero traduzir a Bíblia do latim para o alemão, os valdenses já tinham a sua tradução. Então, olha aí, né? Era um povo de Deus mesmo ali. Então, a gente vê que foi uma época de muita escuridão, e aí vem a igreja de Sardes, que é um tempo profético que a igreja vai começar a se levantar, vai começar o movimento de reforma. E aí vem a Filadélfia, né? Filadélfia aí é a sexta igreja. Essa sexta igreja, a palavra de Deus vai nos mostrar que vai de um tempo profético de 1798 a 1844. É a continuação desse movimento da reforma, só que com o fim da supremacia papal, porque em 1798 a gente sabe, né, que quase no finalzinho aí,
Então, em 1798, a gente vê aí que, de fato, o Papa, né, Pio VI é preso por Napoleão Bonaparte, e aí começa a ferida, né, mortal que foi feita aí na Igreja Romana, e essa Igreja de Filadélfia, o tempo profético para essa igreja, né? Até 1844, que é ali com Guilherme Miller, o movimento da volta de Jesus, que Jesus iria voltar. E aí, o último período profético da igreja é a Igreja de Laodiceia, que vai do ano de 1844, do grande desapontamento, até a volta de Jesus. Esse aqui eu queria ler um versículo com vocês a respeito desse tempo profético, é o tempo que nós estamos vivendo, Apocalipse capítulo 3. Olha só o versículo 15. O interessante é que essa igreja é a única das 7, a igreja de Laodiceia, que não aparece nenhum elogio. Eu estava lendo isso ontem e fiquei prestando atenção. É a única igreja que não aparece nenhum elogio, infelizmente. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 15. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha a condição dessa última igreja profética, desse último período profético que nós estamos passando, o período profético de Laodiceia. Mas tem um detalhe muito importante, irmãos, aqui também na igreja de Laodiceia, que no versículo 18 vai dizer assim, ó, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de não seres manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Que a gente vê, nesse período profético das 7 igrejas, a finalização com a igreja de Laodiceia, nós estamos passando por esse período profético de Laodiceia. Nenhum elogio é feito à igreja nesse tempo profético. Aqui, a palavra de Deus nos fala que nesse período profético a igreja estaria num estado de mornidão espiritual. Estou rico e abastado, já conheço demais, já sei da Bíblia, somos o povo de Deus. E aí não tem a ação que tinha na primeira igreja. Não tem o amor que os discípulos tinham na primeira igreja. Não tem o sacrifício que tinha na segunda igreja. Cadê o movimento profético da quinta igreja, do quinto período profético? Nós temos que pegar todos os elogios feitos às outras igrejas e tentar aplicar nesse período profético que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu aprendi, eu tinha dúvida disso na igreja adventista, é porque, assim, nós somos os laodicenses ou somos o povo remanescente? É algo que eu tinha dúvida. E eu fui estudar uma época, isso já faz alguns anos, e eu fui estudar e eu descobri uma coisa. Nós estamos passando pelo período de Laodiceia, mas nós não somos obrigados a ser laodicenses. Não somos obrigados a ficar na mornidão espiritual. Dentro desse período profético de Laodiceia, nós podemos ser o remanescente e somos, em nome de Jesus, amém? Nós temos uma grande responsabilidade, enquanto a igreja cristã está no período de mornidão espiritual, nós somos chamados por Deus para sermos ativos na obra dele, para sermos sinceros na obra dele. E é isso que ele nos chama. É tão triste quando a gente lê aqui Apocalipse 3 e aí Deus fala que está a ponto de vomitar. É algo que nos chama muita atenção. E hoje nós temos que tomar uma decisão para essa segunda-feira. Dizer, Senhor, mesmo que nós estejamos passando pelo período de Laodiceia, eu quero ser o remanescente. Eu quero ser o povo de Deus. Eu quero ser teu filho. Eu quero ser aquele que vai pregar a mensagem nos últimos dias. Quantos dos que estão aqui hoje gostariam de dizer, Senhor Jesus, eu quero ser o remanescente do povo de Deus? Levante sua mão aí. Amém. Deus seja louvado por isso. Deus lhe chamou para ser o remanescente, não o morno. Que nós saiamos dessa mornidão espiritual. Vamos fazer uma oração assim como nós estamos, com a mão levantada? Santo Deus e eterno Pai, nós vimos aqui o período profético da igreja, as 7 igrejas. Nós sabemos que estamos passando pelo período profético de Laodiceia, mas nós não queremos ser os laodiceanos. Longe de nós, Senhor Deus, ser esse povo morno. Por favor, Santo Deus, que nesse momento nós possamos ser purificados com o ouro refinado que só o Senhor tem para nos dar. Que o colírio santo venha sobre os nossos olhos, Senhor Deus.
e que nós sejamos transformados. Jesus, nesse momento, nós sabemos que o Senhor bate na porta do nosso coração e o que nós queremos dizer para o Senhor é: entre e faz morada, Pai, para que o Senhor possa ceiar conosco e nós ceiamos contigo, Senhor Deus. Por favor, abençoe essa segunda-feira de cada um dos irmãos que estão aqui presentes e que nesse período profético nós possamos ser os remanescentes do povo de Deus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.